Bom, então iniciamos o nosso debate com os nossos professores convidados. O tema de hoje é a prova da Academia de Polícia, a prova de investigador, que teve a sua grande mudança, que foi a troca da examinadora, que é a Cadepol, e foi para a VUNESP. Em relação à prova agora feita pela VUNESP, o edital, praticamente, professor Flávio, ele se manteve idêntico. O que houve de alteração aí foi em relação à quantidade de questões dedicadas a direito do consumidor. Geralmente eram 5 questões e dessa vez foi uma questão só. E pelo que eu percebi, a questão é extremamente básica, né? Ela não trata de assuntos polêmicos do Código de Defesa do Consumidor. As alternativas tratam de assuntos diferentes, mas ela trata de um assunto básico do Código de Defesa do Consumidor. Eu creio que os alunos não encontraram nenhuma dificuldade, mesmo porque na nossa aula de Direito do Consumidor nós comentamos todas as questões. Nenhuma ficou de fora. Desculpa, todas as alternativas, foi uma questão só. Então realmente não houve surpresa nenhuma. A única surpresa foi um edital extenso em Direito do Consumidor para extraírem apenas uma questão. E o pessoal não dá muita credibilidade para esse tema, para essa disciplina de Direito do Consumidor. Temos que tomar cuidado. Esta prova, como foi a primeira montada pela VUNESP para esse concurso, apresentou esta característica. Isso não quer dizer que ela vai se manter para os outros concursos. Pode ser que nos outros concursos eles aumentem um pouco aí o número de questões. Então isso você acha que não vai ser a tendência a seguir esse perfil? Quer dizer, de qualquer forma, a tendência é que nas outras provas você tenha mais questões. Eu entendo, eu percebo esse movimento, né, que ocorrerá nas próximas provas um aumento do número de questões de direito do consumidor. Mesmo porque, sempre que houve alteração de banca para a VUNESP, essa é uma característica. Eles diminuem o número de questões de direito privado, professor Flávio. E aqui a gente verifica justamente esta ocorrência. Houve a diminuição das questões de direito privado nesse primeiro momento, mas eu acredito que nos próximos momentos, nas próximas provas, ele volte à normalidade com um número razoável de questões. Não podemos ficar desatentos. Uma questão que você deixa de acertar, você fica muito para trás, né? Na classificação geral, fica muito para trás. E o pessoal não acredita muito. Fala, vou me dedicar a estudar uma disciplina que só caiu uma questão, para quê? Para ser aprovada, é por isso que você estuda. Se ela não fosse importante, não estaria na grade de estudos da Central de Concursos. E outra, a Central de Concursos é uma instituição que realmente possui uma experiência vasta em concurso público e as aulas são distribuídas de uma maneira que atendam ao edital. Tudo que é passado é realmente importante. Então, podemos ir para a questão? Podemos. Vamos ver como funciona? Olha, foi uma questão extremamente simples. Vou pedir para a técnica, então, printar aí na tela de vocês a questão. Não é isso? E o professor Jamil vai comentar para nós. Professor, só uma pergunta. Esse nível de questão, você diria que é um nível difícil, fácil? Olha, ele está entre fácil e intermediário, fácil médio. Conhecimento básico de relação do consumo já seria o suficiente para responder essa questão. Mesmo porque a pergunta que foi feita, diuturnamente, é comentada em relações de consumo quando a gente vê reportagem. Mas vamos lá printar a questão para vocês na tela. Eu vou ler devagarzinho e vou justificar para vocês, item por item, alternativa por alternativa, porque está certa, porque está errada. Vamos lá? Bom, começando. A questão 50 diz o seguinte: assinale a alternativa que está de acordo com o dispositivo no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que eu estou lendo a questão 50 da prova 1, tá? O modelo 1. Só um detalhe, viu? Essa questão 50 é da prova 1, nas outras provas ela aparece com outra numeração. Alternativa A, ele está perguntando a questão correta. Alternativa A, diz lá o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 60 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Mentira! Serviços e produtos duráveis, 90 dias. E as pessoas têm o falso hábito de afirmar 3 meses. Lembrando que 90 dias não são 3 meses. 90 dias são só 90 dias. Quando a gente vai comprar, por exemplo, um carro usado, a loja sempre fala, olha, 3 meses de garantia no motor e câmbio. Está errado, são 90 dias. E ele não está te dando de presente, é porque o Código de Defesa do Consumidor exige que sejam dados 90 dias, porque aquele é um bem durável. E se for não durável, são 30 dias. Por isso que a alternativa A está errada. Vamos para a B. A B diz o seguinte: a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fabricante pelo fato do produto e do serviço defeituoso. Corretíssima. A alternativa B atende ao enunciado. Vamos ver o que está certo aqui. Por que ela está certa?
Ela diz o seguinte: você comprou um produto e fez mau uso dele, e esse mau uso te causou prejuízo. Olha, se você não seguiu as instruções, me desculpe, azar o seu, a responsabilidade é sua, a empresa não vai te ressarcir. 2, ele continua, ou culpa de terceiro. Então, olhem, a culpa não foi nem do fabricante, nem do consumidor. Foi um terceiro, talvez um amigo que tentou te ajudar, que causou prejuízo. Azar o seu também. Mas eu vou passar casos concretos para vocês visualizarem por que a alternativa B está correta. Um exemplo, eu fui no supermercado e comprei um produto, um laticínio, que estava estragado por erro de acondicionamento. Talvez ele tenha ficado no sol, ou o freezer não estava na temperatura correta. Olhem, o fabricante não tem como fiscalizar o armazenamento, a estocagem desse produto lá na loja, lá no supermercado. Eu não posso responsabilizar o fabricante por um mau erro de armazenamento. Isto é culpa de terceiro. O fabricante está isento. Quem vai responder é o supermercado. O fabricante garantiu, nesse nosso exemplo, a colocação correta e adequada do produto no ponto de venda. Quem errou foi o armazenamento. O armazenamento é que responde, excludente de ilicitude. Então, a alternativa B está correta, porque culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro exclui a responsabilidade do fabricante. A alternativa C está errada. Vamos ver. Diz lá, tendo mais de um autor a ofensa, esses responderão subsidiariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Mentira também. Por quê? Na relação de consumo, é regra, a responsabilidade é objetiva, é solidária. São as duas situações conjuntamente. Como assim solidária? Solidária quer dizer que todos respondem conjuntamente, não importa se teve culpa ou não. E a alternativa C está dizendo que a responsabilidade foi subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Existe uma ordem de importância entre os responsáveis. O responsável 1, 2, 3, e aqui não seria o caso. Aqui todos irão responder conjuntamente. Logo, a alternativa C está errada, porque a responsabilidade não é subsidiária, e sim solidária. Esta é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Alternativa D diz o seguinte: a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços na relação de consumo é subjetiva. Mentira! A responsabilidade é objetiva. Olhem, tem que ter como regra: relação de consumo, responsabilidade solidária e objetiva, e não subjetiva. Só para relembrar, o que é responsabilidade subjetiva? Na responsabilidade subjetiva, o sujeito, por isso que é subjetiva, responde sempre que agir com dolo ou culpa, ou seja, responde pelos seus atos, por mais ninguém. Na relação de consumo, a responsabilidade é do tipo objetiva. Eu respondo pelos meus atos e pelos atos dos outros. Então, por exemplo, o lojista responde por ter vendido um produto com defeito. O fabricante vai responder pelo mesmo produto por ter fabricado com defeito. Todos responderão de forma objetiva. Só existe uma exceção. Se você contratar profissional liberal, saiba que é relação de consumo. Porém, havendo erro na prestação de serviços, ele vai responder de forma subjetiva. Por que profissional liberal? Relação de consumo é uma exceção, porque ele agiu com imperícia, e a imperícia é uma das características da responsabilidade subjetiva. Então, exemplo, você contratou lá um médico, um cirurgião plástico, quis ficar diferente, o médico te deixou realmente muito diferente. E você não gostou do resultado. Vai ter que propor uma ação, mas vai responder de que maneira? Subjetiva e não objetiva. Tá? Só que cuidado, isto é uma exceção do Código de Defesa do Consumidor. A regra é objetiva, salvo profissionais liberais. Na alternativa D, ele não falava do profissional liberal. Logo, ele estava perguntando sobre a regra. E a regra é objetiva e não subjetiva. Alternativa E diz lá o seguinte: as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos órgãos públicos, já que estes não podem ser equiparados a pessoas de direito privado na relação consumeira. Outra mentira cabeluda, e toma a liberdade de falar que a mentira é cabeluda, embora não tenha cabelo. Cuidado! Na relação que nós mantemos com serviços públicos, saiba que estamos diante de uma relação de consumo, mesmo porque o Código de Defesa do Consumidor classifica o consumidor e o fornecedor usando uma teoria específica chamada de marxista.
e não uma teoria de reserva. Como que essa teoria marxista está sendo cobrado pelo serviço ou produto? Não importa quem forneça, vai responder pela relação de consumo. Está sendo consumido um produto ou um serviço como destinatário final? Não importa quem esteja consumindo, pessoa física ou jurídica, realmente não importa. É destinatário final de forma direta ou indireta, vai se classificar como consumidor. Então, vejam um exemplo. Entrei numa via pública, numa estrada, e o meu carro tinha um buraco na estrada e o meu carro caiu nesse buraco e quebrou a suspensão. Vem o Código de Defesa do Consumidor e diz, muito embora seja um serviço público, mediante concessão ou não, não interessa, era um serviço público, você pagou por ele, ele não era gratuito, o serviço não foi perfeito, o administrador público irá responder pelo prejuízo. É simples, a teoria do risco do direito administrativo deriva da responsabilidade objetiva, e o Código de Defesa do Consumidor é puramente responsabilidade objetiva. Logo, fiquem sabendo que relação de consumo com a administração pública também implica na relação do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que está errada. Seria uma heresia dizer que a administração pública não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Claro que está, seja ela direta, indireta, através de suas autarquias ou fundações, sejam as sociedades de economia mista ou empresas públicas que já são do direito privado, todas estão sujeitos. Todos, sem exceção, estão sujeitos. Então, só para relembrar, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Meus amigos, todos esses pontos foram passados em sala de aula e mesmo se não tivessem sido passados, um pouquinho de atenção, a gente resolveria o problema. Basta estar informado, antenado, aí você já conseguiria resolver o problema. Professor Flávio, perceba que o tema realmente não é difícil. Se o aluno, o candidato disser, eu não vi isso em direito do consumidor, você poderia ter suprido as informações assistindo a aula de outras disciplinas. Embora seja importante direito do consumidor, a questão não foi específica de uma regra exclusiva da relação de consumo. Muito obrigado, espero ver vocês aprovados se Deus quiser, e se não for uma fatalidade, por favor, voltem a estudar com a gente que a gente consegue resolver este problema. Muito obrigado.